Sejam bem-vindos ao Kadima. Welcome, Peace Church. Igreja da Paz dos Estados Unidos, no Texas, e Igreja da Paz do Brasil. A escolha não mora no passado, nem tampouco no futuro. Ela habita o teu presente, o agora. E é justamente nesse agora que Deus nos encontra, não no que já passou, não no que ainda virá, mas neste instante em que você respira, pensa, sente e decide. Cada pessoa que está aqui hoje fez uma escolha. Talvez tenha sido simples: levantar da cadeira, sair de casa, reservar um tempo, mas para Deus, nenhuma escolha é pequena quando ela abre espaço para transformação. A Bíblia nos lembra: este é o dia que o Senhor fez, não ontem, não amanhã. Hoje, e é no hoje que Ele nos convida a viver com propósito. Bem-vindo ao canal Kadima. Siga em frente. Prossiga on. Hoje, uma pergunta simples, mas poderosa. Qual é o peso das escolhas que você faz agora? A Bíblia nos mostra, em Salmos, Provérbios e Eclesiastes, que o futuro respeita poucas coisas, e uma delas é a semente plantada no presente. O tempo é soberano. A vida é incerta. E plantar é um ato de coragem. A semeadura de hoje é a colheita de amanhã. O presente revela as sementes que foram plantadas. O pastor Pedro Eustáquio vai dialogar com você sobre esse tema, entre o prisma bíblico e o secular. Inscreva-se, ative o sininho e prepare-se para o vídeo completo. Kadima. Prossiga on. Aqui é o pastor Pedro Eustáquio, falando aqui do Estúdio Kadima, e eu quero realmente dar continuidade agora sobre este assunto tão importante que é o poder da escolha. Eu quero falar com você hoje sobre o poder da escolha que redime o passado e muda o futuro. Uma alegria poder estar com você. A escolha não mora no passado, nem tampouco no futuro. Ela habita o teu presente, o hoje. É importante dizer que o poder da escolha está no agora. E é justamente nesse agora que Deus nos encontra, não no que já passou, não no que ainda virá, ou seja, nem lá no passado e nem lá no futuro. Deus quer tratar com você agora, nesse instante em que você respira, pensa, sente e decide. Cada pessoa que está aí nos assistindo, você sabe que algum momento da sua vida você já fez uma escolha. Talvez tenha sido uma escolha simples, talvez seja uma decisão que não demandava tanta responsabilidade sobre as consequências, não é? Mas, seja lá como for, você só pôde fazer isto naquele momento, naquela hora, quando você tinha que tomar essa decisão. Mas, para Deus, nenhuma escolha é pequena na nossa vida. Quando você pertence a Deus, quando você é um servo de Deus, como diz o Salmo 91, você é aquele que habita, no esconderijo do Altíssimo. Você é o chamado, o escolhido, ou você é uma pessoa que está sempre ligado com Deus. Então, se você se importa com sua vida espiritual, de santidade, de vida com Deus, é claro que Deus também se importa com você. Por isso, nada que você faz é sem importância ou de modo tão simples que Deus não se importa. Ele se importa com as escolhas que você
faz, porque as escolhas ela abre espaço para o sucesso ou para o insucesso, depende da maneira como você vai tomar essa escolha. A Bíblia nos lembra que hoje, este é o dia que fez o Senhor. Não o ontem, né? Não o amanhã, mas hoje. Hoje é o dia que fez o Senhor. E é no hoje que Ele nos convida a viver com propósito. O passado já não pode ser mudado. Ele é parte da nossa história, da nossa memória, mas não precisa ser a nossa prisão. Ou seja, nós não precisamos morar lá no passado. Lembrar, ter na memória, refletir sobre o que passou, tudo bem, mas você não pode habitar aí, não pode morar aí. O futuro ainda não existe. O futuro é apenas promessa, possibilidade, esperança. Mas o que eu quero dizer para você no dia de hoje é que você está no presente. Nós estamos vivendo aqui agora. Esse é o único lugar. Eu estou falando com você. Você está me ouvindo aí agora. Nós estamos neste momento. Estamos vivenciando esse momento. Você está me ouvindo. Eu estou falando palavras baseadas na palavra de Deus. Eu estou trazendo para você conselhos que nós encontramos na palavra de Deus. Lembra que lá na vinheta estava dizendo que eu ia tratar desse assunto sobre o poder da escolha, que está nos Salmos, que está no Provérbios, está também em Eclesiastes. Esses 3 livros, eles tratam sobre o tempo. O presente é o único lugar onde nós podemos agir, crescer, recomeçar. É no agora que Deus planta sementes. É no agora que Ele fala ao nosso coração. É no agora que Ele nos chama a escolher entre permanecer onde estamos ou avançar para onde Deus quer nos levar. E muitas vezes subestimamos, não é, o poder desse instante, desse agora que nós estamos vivendo. Achamos que mudanças profundas exigem sinais grandiosos, momentos extraordinários, revelações dramáticas. Não é bem assim. Deus fala em todos esses momentos, mas Deus também fala quando tudo está em silêncio, quando nada acontece, quando as coisas parecem paradas, até naqueles momentos quando parece que Deus não está nos ouvindo. Achamos que mudanças profundas, né? Deus precisa de um grande barulho, não é? Mas Deus sempre trabalhou através de escolhas simples. Vamos falar sobre Moisés. Moisés escolheu voltar ao Egito. Foi uma decisão que ele tomou. Foi uma escolha que ele fez. Lembra que ele morava no palácio com todo o conforto, todo o recurso, com poder, autoridade, mas ele escolheu voltar para o seu povo, não é? Viver uma vida simples e voltar para o Egito. Davi escolheu enfrentar o gigante. Lembra que ele chegou lá, não havia nada programado, simplesmente ele foi lá visitá-los, levar pão e queijo para seus irmãos, não é? Conforme a ordem do seu pai. E quando ele chega, ele depara com aquela circunstância. E Davi escolhe enfrentar o gigante. Maria escolheu dizer sim. E esse pequeno sim, não é? Quando ela
realmente aceita essa missão tão maravilhosa de abrigar no seu ventre o Senhor Deus, não é? Isso mudou destinos inteiros. Hoje eu quero te convidar a olhar para o agora com fé, a perceber que esse momento não é apenas uma pausa entre o que já foi e o que ainda está por vir, o que ainda será. Este momento é um presente de Deus, literalmente, uma oportunidade dada por Deus para que você possa decidir quem você deseja ser, que direção você quer tomar, que história quer escrever. É agora, é nesse momento. Se você não fez nada disso ainda, agora é o momento, não é? Esse é o momento para você fazer isso. O poder da escolha. Todos os dias nós fazemos escolhas, algumas simples, outras profundas, outras escolhas são dramáticas, dilemáticas, não é? Mas existe uma verdade que raramente paramos para considerar. Nem todo tempo é tempo de escolher. Nem todo tempo é o tempo de fazer agora, nesse momento, não é? O passado não pode ser acessado, nós sabemos disso, não é? Não existe caminho de volta para você acessar o seu passado e fazer mudanças. Não há como retornar às palavras que nós já falamos, as decisões, as atitudes que nós já tomamos, não é? Muitas das vezes eu estava refletindo sobre os prisioneiros, né? Muitas dessas pessoas que estão encarceradas nas prisões. Foi feita uma pesquisa, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, eu não sei, talvez tenha sido feita em outros países, mas muitas dessas pessoas eram pessoas boas, pessoas controladas, pessoas que tinham boa reputação, pessoas que estavam vivendo uma vida dentro da normalidade, obedeciam às leis, eram cidadãos de bem, não é? Mas eles fizeram uma escolha num momento de turbulência, num momento de discussão, num momento de conflito, eles tomaram uma decisão, e essa decisão resultou numa coisa horrível, numa tragédia, a morte de alguém, e eles terminaram por ir para a prisão, não é? E foi feita essa pesquisa e eles disseram que se eles tivessem contado de 1 até 10, se eles tivessem pensado 2, 5 segundos, 10 segundos, era o suficiente para eles não cometerem essa tragédia, não é? E aí vão ter que cumprir 10, 20, 30 anos de cadeia, não é? Olha como a escolha é uma coisa importante, não é? E essas pessoas, eles não têm como acessar o seu passado, eles não têm como ir lá atrás, naquela cena, naquele momento, e desfazer aquilo que já foi feito. A Bíblia, no Salmo 77, 11, está escrito assim: recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas, da antiguidade, ou seja, do passado. Não podemos esquecer as bênçãos, os benefícios que Deus tem feito na nossa vida. Embora está lá atrás, embora nós muitas das vezes não podemos acessar aquele momento, né? Mas é um momento de glória, um momento de bênçãos, de vitória. Então é gostoso você revisitar esses pensamentos, essas memórias. Agora imagina o prisioneiro, não é? Para ele é triste revisitar aquele momento de tragédia. Mas se você é um abençoado, é um vencedor, é alguém que está lutando, que está buscando, que não fez escolhas desastrosas, mas até aqui você tem escolhido e Deus tem te abençoado, você tem
conseguido superar, não é, os obstáculos, né? Você tem conseguido andar para frente. Kadima significa seguir adiante, ir para frente, não é? Por isso o nome do nosso canal. Então você vai deixar na sua memória e revisitar essas maravilhas, essas bênçãos, como está escrito no Salmo 77:11, que você pode lembrar com carinho, com alegria, as bênçãos que Deus tem feito para você. Deus nos permite lembrar, mas não nos concede uma maneira de voltar no tempo, não é? Hoje nós vivemos as consequências das escolhas que nós fizemos ontem. Algumas produzem paz, outras produzem dor. A Bíblia diz: o que semeia a injustiça cegará males, colherá males. Provérbios 22 e versículo 8. As sementes foram lançadas no passado. Não sabemos como será no amanhã. Quando nós plantamos uma semente, normalmente a gente não sabe como que essa semente vai crescer, se ela vai produzir, se vai dar frutos. Nós não sabemos, não temos. Por que nós não sabemos? Porque nós não temos o controle do amanhã. Não controlamos nem o próximo dia que virá, nem o amanhã mesmo. Não estou falando de um tempo longínquo, estou falando de amanhã. Não controlamos o próximo dia, nem a próxima estação, não é, dos tempos. Nós não controlamos. Não presumas do dia de amanhã, diz a Bíblia, porque não sabes o que produzirá aquele dia. Provérbios 27, versículo 1. O amanhã pertence a Deus. Entre um passado que não pode ser mudado e um futuro que não pode ser acessado, existe um único tempo real. E esse tempo é agora, é o hoje. É o presente momento que eu e você estamos vivendo. Deixa-me dizer, aqui está o lugar, no tempo, onde nós temos esse poder, o poder da escolha, o poder da decisão, o poder de tomarmos, não é, um caminho, não é? Entre o passado e o futuro, nós temos esse espaço do presente, onde nós podemos ainda fazer alguma coisa. Estamos respirando, estamos com saúde, a nossa mente está bem, não é? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio, diz o Senhor nos Salmos 90, versículo 12. Contar os dias é valorizar o hoje, é entender que cada decisão precisa ser tomada enquanto ainda é tempo. No livro de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes nos lembra que há tempos que não escolhemos, não é? Coisas que acontecem conosco que não fomos nós que escolhemos, mas há decisões que não podem ser adiadas. Tudo tem o seu tempo determinado, diz o livro de Eclesiastes, no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 1. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo pertence a Deus, mas a resposta humana acontece dentro desse tempo. Tudo quanto, preste atenção, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo agora, olha o que diz Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto vier à sua mão para fazer, faze-o conforme as suas forças, não é? Não escolhemos no passado
e nem escolhemos no futuro. Nós escolhemos agora. E quando escolhemos, por exemplo, se você escolhe hoje andar com Deus, Ele cuidará do seu amanhã. Olha que coisa interessante. Nós não temos acesso ao passado para modificar alguma coisa e nem ao futuro. Mas se você toma uma decisão de andar com Deus, então o Senhor cuidará do nosso futuro. Olha o que diz o Salmo 37, versículo 5. Não é? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Olha que conselho interessante. Não viva preso ao passado e nem o que aconteceu lá atrás, não é? Não viva também dominado pelo medo do amanhã. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais tudo ele fará. Deus não pede que você mude o ontem e nem que você controle o futuro. Ele pede fidelidade, confiança hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, diz o Senhor no Salmos 95, versículos 7 e 8. Quando é o tempo da escolha? É agora. É o hoje. Espero que você tome as suas decisões aí. Espero que você faça boas escolhas. Espero que ao fazer isso você analise, não é? As consequências, analise através da sua experiência, olhe para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, mas que essa decisão seja tomada debaixo dos conselhos do Senhor, debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, onde quer que você esteja. Olá, pessoal. Eu sou o pastor Pedro Eustáquio e quero convidá-los a se inscreverem no nosso canal no YouTube. @Cadima, siga em frente. Prossiga em frente. Deus o abençoe.